Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana decisiva para o Vascão da Gama, dentro e fora de campo. Hoje é dia de jogão, o Vasco enfrenta o Cuiabá num jogo aí de vida ou morte para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. E a situação aí de técnico, hein? Uma reviravolta, um show de horrores aí na 777 Partners por conta de dinheiro. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços aí, certo? Vasco que deverá fazer anúncios hoje, inclusive aí um atacante que pode chegar aí para ser a sombra do Pedro Raul. Ontem, inclusive, teve uma reunião de negócios aí com o Meia. Isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pedir encarecidamente a você, torcedor vascaíno, para se inscrever no nosso canal alternativo, também lá na Seita Vascaína, pois nós estamos impedidos de fazer live por este canal por conta de problemas aí na justiça. Hoje tem jogo do Vasco da Gama, o pré-jogo e o pós-jogo serão feitos lá na Seita Vascaína. Então o link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários do canal A Seita Vascaína, tá? E deixa um sininho lá ativado. Bora aqui falar aqui do jogo do Vasco da Gama contra o Cuiabá. Primeiro, os resultados da 12ª rodada foram bons para o Vasco da Gama. Ontem o América Mineiro tropeçou diante do Internacional. O próprio Goiás tomou uma goleada aí para o Grêmio. Resultados que foram muito bons para o Vasco. Se eu fosse o treinador do Vasco, nesse momento aí, o William Batista, ia e colocava na cabeça do torcedor e do jogador da seguinte forma assim, ó: um jogo de cada vez. O Vasco tem que se preocupar em passar o time que está ali na 16ª colocação, que está com 12 pontos. O Vasco vencendo hoje chega a 9 pontos e fica a 3 pontos ali de sair da zona do rebaixamento. Mesmo com uma vitória a menos, seria interessante pensar desse jeito do que colocar uma pressão muito grande aí, dizendo que tem 44 pontos que precisa, né, para poder subir. Então tem que ser um jogo de cada vez. Ele preferiu manter praticamente todo o time aí, o qual o nosso treinador Barbieri estava colocando. Então, o time do Vasco da Gama: Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Léo Miranda, Lucas Pitão, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Rayan. O Vasco treinou desse jeito ontem, tá? No lugar do Gabriel Peck pode entrar o Jair também, certo? E o seguinte, o jogo é lá no Luso Arena, lembrando, às 9 horas da noite, certo? Bom, o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação agora do treinador do Vasco da Gama, tá? O seguinte, houve uma reviravolta aí, mas dentro daquilo que a gente já vem anunciado a vocês, tá? O Vasco estava muito bem encaminhado aí com o Ramon Dias. O Ramon Dias, ontem a gente tomou conhecimento que ele ganha um salário astronômico, ganhava lá no Al Hilal. E ele pediu um contrato de 2 anos ao Vasco da Gama para poder assinar com o Cruz Maltino. E o que acontece? O salário dele estaria fora da realidade. O Vasco deu até terça-feira como parâmetro aí para poder bater o martelo nessa situação. O Vasco que deve anunciar aí na terça-feira, amanhã, já um novo treinador.
Enquanto isso, a gente sabe aí que o Paulo Brax fez uma entrevista com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está de stand-by e não deverá passar disso aí. Se não for Ramon Dias, o treinador é o Rogério Ceni aí, certo? Infelizmente, o 777 Partners não vai trazer um treinador estrangeiro para o Vasco, porque não tem dinheiro. É uma empresa dura e fodida, certo? Por isso que não vai trazer. Então é o seguinte, espero que o Vasco aí consiga trazer aí um treinador bom. Laureano, Ramon Dias, tu traria? Não. Rogério Ceni? Não. Mas é aquilo que a 777 Partners está disposta a trazer. Acho aí que o Rogério Ceni, os últimos resultados dele como treinador, foram até bons, na minha opinião, certo? Principalmente nos 2 últimos anos, chegou numa final lá de Sul-Americana contra o São Paulo, bateu na trave para ser campeão, e no ano anterior foi campeão com o Flamengo, campeão brasileiro. Bom, sobre a situação aí de reforços aí, hoje deverá ser um dia de anúncio, né? Serginho, já aí jogador do Vasco da Gama, já treinando, já com o elenco do Vasco. E hoje, tanto o Maicon, né, e o Gary Medel, que está chegando aqui no Brasil, vão efetivamente fazer exames médicos para serem apresentados aí como reforços do Vasco da Gama. Então, o que a gente tem de concreto? O Vasco, né, com esses 3 jogadores aí, já está já apalavrado, Serginho confirmado, e separa do Vasco da Gama Gary Medel e também o nosso Maicon, por conta aí dos exames médicos. Não deverão ser reprovados. Ontem a gente tomou conhecimento que Franco Fagundes foi oferecido ao Vasco da Gama, uma negociação que está na mão do Vasco aí. O jogador não passa por um bom momento lá no Uruguai, está botando aí uma pressão para poder deixar. Esse namoro aí com o Vasco da Gama é muito antigo. Se trata aí de um belíssimo jogador, na minha opinião, tá? Ontem o Vasco se reuniu com os representantes do Rodrigo Salazar, houve um jantar, certo, na zona sul do Rio de Janeiro. O jogador que jogava lá no Schalke 04 foi rebaixado, os números dele não é bom, foi rebaixado lá na Alemanha, e o Vasco da Gama está aí tentando trazer esse atleta aí, e com grandes possibilidades aí do uruguaio pintar no Vasco da Gama, certo? A gente toma conhecimento agora na parte da manhã que o Lucas Prato rescinde aí com a equipe do Vélez Sarsfield, ganha força no Vasco da Gama, certo? E, infelizmente, situação de Leão, Fernando e Lanzini, esquece, é muito dinheiro. A 777 Partners só terá condições para fazer investimentos desse jeito aí, jogador em final de contrato ou que venham por empréstimo, certo, pessoal? Então agradeço aí pela sua atenção, se inscrevam lá no canal, na Seita Vascaína, o link estará na descrição deste vídeo fixado nos comentários, que o pré-jogo será por lá, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!